Fala pessoal, hoje quem está falando aqui é o Robert Bonfim e no nosso canal nós vamos estar falando aqui a respeito de 3 princípios básicos para um verdadeiro ministério. Você que já conhece o nosso canal, não esquece de deixar aquele joinha, tá? Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal se gostar do nosso material, deixa também o seu gostei ou o seu não gostei se você também não gostar, tá bom? Deixe suas opiniões aí embaixo e vamos lá para o nosso vídeo. A chamada ministerial ela está condicionada a 3 princípios bíblicos básicos que devem estar bastante patentes para que nós não venhamos cair aí no profissionalismo eclesiástico, que é tão prejudicial para a igreja, como também para o próprio ministério. E por que tudo isso? Porque isso pode pôr em dúvida aí a verdadeira motivação dessa chamada, ou seja, se a pessoa exerce o ministério por uma motivação divina ou simplesmente por ganhos pessoais, e também coloca em dúvida aí a autenticidade dessa chamada, ou seja, se realmente essa pessoa foi chamada por Deus para exercer o ministério. Bom, e quais são então esses 3 princípios bíblicos? Esses 3 princípios bíblicos são a soberania divina, a condição do crente e a evidência da chamada. Esses 3 andam juntos e misturados. Eles andam junto por quê? Porque eles são elementos básicos que servem para alicerçar com toda a segurança e demonstrar com toda a objetividade a verdadeira chamada para o ministério. Vamos discorrer aqui a respeito desses 3 princípios. Primeiro princípio, princípio da sabedoria divina. É preciso ter em mente que na chamada para o ministério, quem toma toda iniciativa é o Senhor. Nós podemos ver isso em alguns versículos bíblicos que Deus diz que não fomos nós quem o escolhemos, mas foi Ele quem escolheu a nós. Temos aí vários princípios, vários versículos que eu não vou abordar aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas é preciso ter em mente, queridos, que é Deus quem nomeia, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia, é Cristo quem toma toda iniciativa no que diz respeito ao chamado ministerial, tá bom? Esse é um pouco diferente, eu vou deixar aqui uma ilustração para a gente entender mais ou menos como é que funciona isso. Algo que acontecia nos tempos de Jesus, é que os discípulos dos rabinos antigos, eles escolhiam quem seriam os mestres que eles queriam seguir. Veja que com Jesus, aqui já é totalmente diferente. Por quê? Porque com Jesus é Ele quem chama a pessoa para o ministério, é Ele quem escolhe a pessoa para o ministério, e ainda fica algo aqui mais forte, eu ainda acho, pelo fato de que além de Jesus ele ser o nosso mestre, ele também é o nosso Senhor, dando a entender de que a chamada por Jesus, ela não é apenas uma chamada humana, mas é uma chamada divina pelo fato de Jesus ser o nosso mestre e também de ser o nosso Senhor. Segundo princípio, o princípio da condição do crente. É preciso nós termos em mente que Jesus, ele chama para o ministério os que ele quer, tá? Ele escolhe quem ele quer para servir no ministério. Nós podemos ver isso lá em Marcos capítulo 13, versículo 3, que diz que Jesus chamou os que ele quis. Deus chama quem ele quer, mas nunca um qualquer, para exercer o ministério. É necessário que nós tenhamos uma visão de que todo cristão, quando ele começa a exercer o ministério ali na igreja em que ele está congregando, em que ele está servindo ao Senhor, só que essa chamada não é só uma chamada ministerial, por quê? Porque quando Deus ele chama, quando Jesus ele chama, ele dá uma chamada em primeiro lugar geral. Essa chamada geral é a chamada para que a pessoa que vai exercer o ministério, em primeiro lugar, seja uma pessoa fiel. E fiel ao quê? Fiel ao Senhor em primeiro lugar, fiel à congregação em que ele está servindo ao Senhor, que todo crente ele recebe, que é a chamada de ser fiel, e depois disso é que ele começa a exercer uma chamada ministerial. Quando alguém começa a exercer o ministério, aqui vamos discorrer o nosso terceiro princípio bíblico, os sintomas da chamada do verdadeiro ministério. Quando alguém começa a exercer o ministério,
ele começa por experimentar alguns sintomas que vão paulatinamente servir de suporte para confirmar verdadeiramente a sua chamada. Tá? Essas experiências não servem somente para confirmar a chamada no próprio indivíduo, ou seja, quando a pessoa ela reconhece que ela realmente tem uma chamada divina, como também serve de suporte para que as outras pessoas também percebam nessa pessoa que ela realmente tem uma chamada divina. Não cabe a ninguém julgar se o irmão tem ou se a irmã não tem ou se deixou de ter, tá? Mas, contudo, porém, entendemos que todo aquele que alimenta uma verdadeira chamada ministerial tem a obrigação de evidenciar os sintomas da mesma. E quais são, então, os sintomas que esse cristão chamado ao ministério tende a evidenciar? O primeiro sintoma que eu vou colocar aqui é a consagração pessoal. A pessoa que tem uma chamada, ela vai sentir desejo de estar se consagrando mais, de estar buscando mais ao Senhor, de estar se enchendo mais com Deus, se afastando um pouco das coisas do mundo. Essa pessoa vai começar a viver uma vida de consagração, e esse é um sintoma também que evidencia uma chamada verdadeiramente divina. Um outro sintoma, a pessoa sente desejo de estar orando mais e mais. É claro que todo crente tem a obrigação de estar orando, isso é normal, mas essa pessoa que tem uma chamada ministerial, ela tem um desejo, digamos, mais acentuado. Essa pessoa sente mais desejo de ter comunhão com Deus através da oração. Um outro sintoma também é o desejo de aprender. Geralmente as pessoas que têm uma chamada, ela começa a ler mais a Bíblia, ela começa a ler livros teológicos, ela começa a ler livros até mesmo de filosofia bíblica, começa a ler vários tipos de literaturas que são voltadas à palavra de Deus. Essas são verdadeiramente as evidências ou sintomas de uma pessoa que tem uma chamada ministerial. Se você, meu amigo, já sente esses sintomas, você se encaixa nesses 3 princípios aqui, eu quero dizer para você que você é uma pessoa que realmente tem uma chamada divina. Você tem um amigo que também tem esses sintomas, você sabe que ele se adequa nesses princípios que eu dei aqui, envie esse vídeo para ele, tá bom? Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua vida. Não se esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixe os seus comentários aí embaixo, deixa também o seu like, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e até a próxima.